Toda construção, toda elaboração deixa como dívida social uma favela. Até quem não conhece já viu, já sabe. Não é um mar de rosas, mas é um mar de gente. Eu não sou a tal, nem sou aquela. Sou mais uma menina que sobe a favela. Pago o pau pra ela, me ama de leite. Oh, que eu não sou a tal e nem sou aquela. Sou mais uma menina que sobe a favela. Pago o pau pra ela, me ama de leite. Favela, onde indabarondom, nem a tal e nem aquela. Lararará, lararó. Só mais uma menina que sobe a favela. Pago o pau pra ela. Larararó. Oh, me ama de leite. Não faço o que esperem que você faça, faço o que veio pra fazer. E o certo é o certo, digo o que se tem pra dizer. Cresça, crie, contrarie, não se vicie, aprecie. Não é porque tudo vai mal que você tem que ser mal. Então dê o melhor, seja o melhor. A chave está com você, é só persistir, jamais desistir. Não me importa onde esteja, um diamante também brilha na lama. E você pode estar no chiqueiro, meu filho, mas você não precisa ser um porco. Nem a tal e nem aquela. Lararará, lararau. Só mais uma menina que sobe a favela. Pago pau pra ela. Yo, que eu não sou a tal, nem sou aquela. Sou mais uma menina que sobe a favela. Pago o pau pra ela, me ama de leite. Que eu não sou a tal e nem sou aquela. Sou mais uma menina que sobe a favela. Pago um pau pra ela, me ama de leite. Favela, dedom, linda, bodom, nem a tal e nem aquela. Dedom, linda, bodom. Só mais uma menina que sobe a favela. Pago pau pra ela. Não faço o que esperem que você faça, faço o que veio pra fazer. E o certo é o certo, digo o que se tem pra dizer. Cresça, crie, contrarie, não se vicie, aprecie. Não é porque tudo vai mal que você tem que ser mal. Então dê o melhor, seja o melhor. A chave está com você, é só persistir, jamais desistir. Não me importa onde esteja, um diamante também brilha na lama. E você pode estar num chiqueiro, meu filho, mas você não precisa ser um porco. O melhor de nós, a nossa voz. Apresenta a sua turma, Tabata. Ai, gente, prazer imenso. Essa tarde aqui eu tô acompanhado do Thiago Raiz, colocando como... Pode botar energia pro Thiago Raiz, gente. Tá produzindo aí fazendo esse carinho aí com esse som, entrando aí nessa nova fase aí de circulação do trabalho. Ele pode bater palma de novo, porque ele hoje tá... Aqui do lado já minha comparsa, já minha parceira aí de caminhada, gravou comigo agora o DVD. Essa mulher faz muita coisa, ela não só canta, não. Nega Lais, a batuqueira, percussionista. Satisfação total.
E esse é o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Então, a nossa atração de hoje, como vocês viram, Tabata Lorena e com ela o grupo de dança Achantes Negras. Hoje nós vamos falar sobre a visibilidade da mulher negra. Elas tomam conta das redes sociais, criam plataformas de distribuição dos seus conteúdos e fortalecem a sua identidade. Antes de dar prosseguimento, vamos falar um pouquinho sobre nós. Em 2016, nós comemoramos 10 anos com o Câmara Ligada no ar. É muito tempo, né? Vamos dar uma olhadinha no que a gente está preparando para essa comemoração. Em setembro, o Câmara Ligada completa 10 anos. Temos a tradição de, a cada aniversário, escolher artistas de maior visibilidade e falar do nosso tema mais importante, a participação dos jovens na política. Claro que a abordagem é sempre diferente, de manifestações de rua às eleições e educação política. MV Bill, Detonautas, Ellen Oléria são alguns dos artistas que já vieram nesses programas de aniversário. Neste ano em que completamos 10 anos no ar, vamos falar da mobilização social que atua para corrigir falhas na prestação de serviços públicos específicos em seu bairro ou na sua cidade. E o show será do Gog, o rapper das rimas fortes, que virá acompanhado de convidados especiais. Nós esperamos a sua participação. Vem comemorar com a gente. Dia 30 de setembro, 3 horas da tarde, ao vivo, aqui na TV Câmara. E quem visitar a Câmara entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro vai poder ver uma exposição sobre o programa. Bom, hoje nós recebemos a Tabata Lorena e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela numa reportagem. Dizer o que vai acontecer, porque o destino teima sempre me surpreender. Cessem os canhões, calem-se os palavrões, só ouvi falar a voz em vossos corações. Tabata Lorena mistura o rap com sonoridades nordestinas e da cultura popular. Nasceu em Imperatriz, no Maranhão, cresceu na periferia de Brasília e se tornou cantora, atriz e arte educadora. Em 2014, acompanhada da banda Dona Imperatriz, ela lançou o primeiro disco, Novidades Ancestrais, trazendo composições que enfatizam o empoderamento da raça negra e o respeito às diferenças. Cantora, compositora e militante pela cultura, a artista lançou recentemente o seu DVD. Com uma voz marcante e rica em swing, suas composições têm grande aceitação. Dentre as já conhecidas do público estão as músicas Alisar Pra Quê e Aurora Cintilante. Canções que trazem à tona contemporaneidade e ancestralidade, expressadas pela bela voz da cantora. Alisar pra quê? Se é bem melhor deixar sua negritude aparecer, até porque a energia que se gasta pra esconder é perdida na expressão do seu ser. Tabata, conta pra gente, o seu CD tá esgotado, como é que as pessoas podem baixar? Olha, para quem quiser ouvir o CD Novidades Ancestrais, vai conseguir baixar no site THABATA, tabata.art, com temudo.br. Ou então pelo SoundCloud, também dá para baixar. Se você baixar no site, vem um PDF com todas as letras e tal, pode baixar lá. E você gravou um DVD agora? Isso. A gente teve, né, Laizinha? Tivemos aí gravando o DVD no dia 22 de junho agora, mas a gente ainda não lançou. E a gente ainda tem um caminhozinho aí, estamos na edição. E aí, em breve, a gente quer fazer uma coisa bem grande para fazer o lançamento, de fato, aí do DVD. Que legal. E como é que é? O clipe do Alisar Pra Quê é muito interessante, né? Porque não é só música, ele manda uma mensagem bem importante. Fala um pouquinho sobre o clipe. Para a gente que vem do rap, a música e a mensagem caminham juntas, né? Então, eu acho que, na verdade, eu fui escolhida. Teve um grupo que estava estudando cinema, que agora eles têm uma produtora, o nome da produtora é Cinese, e aí eles escolheram a minha música para fazer o clipe. E aí, até por isso que eu não estou no videoclipe, porque eu não participei diretamente da elaboração do clipe. Mas a gente adorou o resultado, assim, eu fiquei muito feliz. Eles, inclusive, estavam fazendo uma disputa lá de melhor videoclipe de todos os semestres de cinema, e eles, que eram no primeiro semestre, passaram, assim, foram em primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz com isso. E aí é isso. A gente já tem pergunta da plateia.
Antes de passar a pergunta para vocês, eu vou apresentar, né? Hoje a gente tem aqui os meninos do Centro Educacional São Bartolomeu, lá de São Sebastião. E dos Centros Educacionais 2 e 4 de Sobradinho. Muito obrigada pela presença. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Oi, meu nome é Lídia, sou do Centro Educacional 3. Tabata, qual foi os seus maiores desafios durante sua carreira? Olha, eu acho que o maior desafio foi acreditar em mim sem alguém precisar me dizer que o que eu faço é bom. Porque a gente vive muito num processo de reconhecimento, né? A gente faz para ser reconhecido, mas só é reconhecido quem se reconhece. Então, eu acho que acreditar que as minhas ideias eram boas o suficiente para merecer um corre, eu acho que essa, sem dúvida, foi a parte mais difícil, que teve a ver até com essa aceitação de que uma carreira não pronta pode ser tão maravilhosa assim quanto uma carreira, um funcionário de carreira. Então, eu acho que esses foram os primeiros embates, assim, porque eu sou mãe, então eu já tenho um filho de 7 anos, então o trabalho artístico, para mim, ele é estruturante, ele é um trabalho edificante. Se ele não conseguir me manter, eu também não tenho como me dedicar. Então, diferente de outros artistas, eu posso dizer realmente que a carreira de cantora é sustentável, só que exige isso, gente, muita garra e muita fé no que você é, no que você faz, porque aí vai embora. Tem mais uma pergunta aqui. Meu nome é Stephanie, eu sou do Centro 4. Eu queria te perguntar, você sendo mulher, assim, no rapper, né? Nessa linha, assim, de música que você trabalha, qual é a sua maior dádiva, assim, estando no rapper e passando a mensagem que você está passando, que é tão gratificante para todo mundo? Eu acho que, assim, falando da mulher e o movimento rap, e falando de dádiva, que geralmente bota um contraponto já de olhar o lado negativo, né? Você me deu a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu tenho observado com muito carinho, que é o crescimento das cantoras de rap. Então, assim, o rap, como todas as culturas periféricas, é o tipo de arte que a gente pode desenvolver sem ter tido uma escola. Em nenhum nível, você não precisa de uma escola, você precisa testar sua compreensão da realidade. Então, o rap tem muitos compositores bons. Aqui em Brasília, a gente tem vários compositores bons, várias pessoas que eu acompanho. Agora, a gente tinha muito poucas mulheres. E agora, sim, a gente tem muito. Eu acabei de gravar um videoclipe, ainda não encerrou, só fiz a primeira parte com a Vera Verônica, e a gente gravou uma música que são 17 MCs. São só mulheres. Então, eu acho que a maior dádiva vai ver assim, que a gente está conseguindo espaço e a nossa falta de espaço, eu acho que tem a ver com a falta de identificação das mulheres com os espaços de poder. Eu acho que mais do que os homens colocarem a gente num lugar, é a gente não se identificar com esse outro lugar. Então, cada vez que uma mulher se identifica com o espaço de fala, cada vez que uma mulher quer contribuir intelectualmente para o patrimônio da humanidade, isso faz toda a diferença, e isso no rap eu tenho visto muito. Agora, vou avisando, tá pouco. Para equilibrar aí, esse muito que a gente ganhou ainda não foi nada, sabe? Mas já é muito espaço e a gente tem que reconhecer que está acontecendo. Então, cada vez mais mulheres, quem achar que escreve rap, gente, acredita, vira MC. Ionara Silva, eu vou conversar um pouquinho aqui com você. Eu queria saber sobre o seu trabalho na produção do Festival Latinidades. Como é que esse festival, que já está com 9 anos, surgiu? Como é o trabalho? Oi, gente. Obrigada aí pelo convite. Parabéns aí pelos 10 anos do Câmara Ligada, né? É um prazer estar participando. Você faz parte disso. Eu faço parte desde o primeiro. Ela era do Conselho Jovem e agora é do Conselho de Especialistas. O Festival Latinidades é o maior festival de mulheres negras da América Latina. É realizado desde 2008. Então, são 9 anos aí de muito trabalho e de dar visibilidade e espaço para essas mulheres negras, né? O festival acontece todos os anos, no mês de julho, por ocasião do dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, né, latino-americana e caribenha, que é uma data instituída pela ONU e que é lei aqui no Brasil, né? Então, se comemora no dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra. E tem sido um trabalho muito gratificante, porque a gente tem visto, ao longo desses 9 anos, né, uma série de mulheres que são, assim como nós, né, estão tendo a oportunidade de falar e de se expressar, e é um espaço de construção, é um espaço de visibilidade e é um espaço também de resistência, né? Durante a semana do Latinidades, não acontece só show. Tem muitos debates, né? Como é que vocês construíram esse formato?
O festival ele tem um formato de mesas de debate, conferências internacionais, né? Já trouxemos nomes como a Angela Davis, como a Patrícia Hill Collins, né? E tantas, Paulina Chiziane, que foi a primeira mulher a publicar um livro em Moçambique, né? Então, o festival ele tem esse formato de conferências, oficinas, workshops. Oficinas de quê? Tem oficinas desde maquiagem para pele negra, a música, a dança e várias outras atividades, né? Então, é um festival que tem multilinguagens, né? Desde teatro, música, dança, literatura, né? Na última edição, nós demos a oportunidade para mais de 17 escritores negros e negras lançarem seus livros, suas produções, num país que a gente ainda vê que a produção negra, sobretudo a produção intelectual, ainda não tem o espaço que merece ter, né? Imperdível, todo ano aqui em Brasília. Gente, vou então passar para você. Vamos dançar Achantes Negras. Vamos encerrar esse bloco com a Tabata Lorena. Vamos lá. Então agora a gente vai cantar uma música aí, que é a música de trabalho do CD e do DVD. Prazer imenso ser acompanhada por vocês, mulheres. Preta, cê vai alisar pra quê? Deixe seu cabelo aparecer, até porque pelo traço, pela cor já dá pra ver o sarará que você tanto tenta esconder. Pretinha, cê vai alisar pra quê, meu bem? Deixe seu cabelo aparecer, até porque pelo traço e pela cor já dá pra ver o sarará crioulo, formosura. Seu cabelo é a moldura, é doce, mas não é mole que nem rapadura. É pedra 90, só enfrenta quem aguenta, quem se assume como pro time. Entra entre porta, entre meio e portais, quebrar de convenção, revolução para os iguais. Mas preta, cê vai alisar pra quê? Cê é bem melhor deixar sua negritude aparecer, até porque a energia que se gasta pra esconder é perdida na expressão do seu ser. Nem bom nem mal, nada mais do que um cabelo natural. É um cabelo de negou, de quem não negou. Sarará, pichain, voa bombreu, miscigenação no Brasil é um cabelo de negou, de quem não negou. Mas preta, cê vai alisar pra quê? No Brasil. Alisar pra quê? Deixe seu cabelo aparecer, até porque pelo traço e pela cor já dá pra ver. Sarará,
Muito obrigada, que show. Eu queria saber quem são as Achantes. Chega aqui, meninas. Um fôlego aqui para elas. Desculpa, gente. Bom, as Achantes, primeiro, como vocês podem ver, são mulheres negras. E a gente se reuniu para promover mesmo o empoderamento das mulheres negras por meio da dança, da moda, da música, do conhecimento acerca de nós mesmas, de quem somos, empoderamento por meio da estética, por meio da dança, por meio de vários instrumentos artísticos, culturais, sociais, porque nós sabemos que nos faltam espaços como esses. Então, a gente quer ser esse espaço também e que a gente possa inspirar outras meninas a fazerem grupos parecidos, a terem iniciativas parecidas, porque é necessário, né? Lorena, já tem um tempo. O grupo de vocês já tem 2 anos. Sim, temos 2 anos. Foi criado dia 11 de agosto de 2014, com uma formação antiga, temos algumas veteranas ainda. E essa é a nossa formação, a partir de uma audição que fizemos. E temos todas essas maravilhosas aqui, dando continuidade com esse trabalho. E essa audição aconteceu no Dia Mundial da África. Sim, então, vocês sim. sempre fazem alguma coisa conectada assim, com um ativismo mesmo, né? Sim, até porque todos os estilos que a gente dança são estilos de danças afro-brasileiras, da diáspora, né, como afro house, hip hop, funk, passinho, é tudo relacionado à população negra. A gente está envolvida e está militante. Ótimo. Então, eu vou convidar a Jusceline para continuar aqui sentados. Vocês, por favor, sentem ali, mas participem de tudo, tá bom? Pode ficar você com esse. E eu vou convidar agora, para fazer parte aqui desse nosso bate-papo, a Isabel Clavelin. Por favor, Isabel. Palmas para ela, ela é jornalista, assessora de comunicação da ONU Mulheres Brasil. Obrigada, Isabel. E também a Lorena Monique, mais conhecida como Negata. Ela é blogueira, youtuber, famosa. E a Jusceline Gomes, que vai participar aqui com a gente do grupo. Ela é jornalista também e é do grupo Achantes Negras. Você também já fez um programa de televisão. Sim, eu fiz um programa de televisão chamado Bonde. Foi ao ar na TV comunitária aqui do Distrito Federal. E aí foi uma iniciativa que nós tivemos mesmo entre amigos. A gente usava os equipamentos do programa Jovem de Expressão, que eles têm também uma TV, né? E a gente começou e a gente chegou a fazer assim, uns 2 meses de programa, era um programa semanal, e a gente abordava juventude, gênero, raça e periferia. Então, foram 8 edições ao todo que a gente conseguiu fazer, e aí a gente esbarrou exatamente no problema da mídia comunitária de periferia, né, de juventude negra, que foi. A gente precisava trabalhar e a gente não recebia nada para fazer o programa. Então, assim, a gente foi começando a encontrar emprego e foi faltando tempo e aí o programa acabou. Mas, assim, a iniciativa era totalmente colaborativa, comunitária, e a gente fez 8 edições maravilhosas, estão todas disponíveis no YouTube. Vocês podem só digitar Programa Bonde e aí vocês vão poder conferir as edições lá. Legal. Bom, a gente vai ver uma reportagem agora que contextualiza um pouco sobre o tema que a gente vai conversar hoje, tá bom? O Brasil é reconhecidamente um país com grande diversidade racial. Mas quando ligamos a televisão, o que vemos? Atores, jornalistas, apresentadores preferencialmente brancos. Quando temos um negro na novela, por exemplo, dificilmente tem um papel que não seja de doméstica, escravo, bandido. E mais, quando o artista, jornalista ou atleta negro consegue visibilidade, o racismo corre solto nas redes sociais. O preconceito se propaga como rastilho de pólvora. Mas uma nova forma de lidar com esta invisibilidade na grande mídia foi encontrada pelas mulheres negras. Elas assumiram papel de protagonistas nas redes sociais e nas novas mídias. Mulheres negras cada dia mais produzem conteúdos e promovem debates em torno da comunicação, do feminismo, da negritude e trazem novos espaços voltados à valorização da identidade negra. Isabel, você faz um doutorado na área de mídia, gênero e racialidade. Se a gente comparar a questão da identidade das mulheres negras hoje e há 10 anos, dessa apropriação dos espaços da mídia, o que dá para perceber?
Olha, dá para perceber muita coisa. Eu sempre gosto de falar que a nossa hashtag é Nossos Passos Vêm de Longe. Né? Então, assim, é bastante importante a gente fazer uma avaliação histórica mesmo. Né? Então, a atividade de imprensa começou no Brasil em 1808. Né? Correspondeu à primeira fase, ainda, né, com toda uma série de questões muito duras, né, para o início da atividade de imprensa. O Brasil foi um dos últimos países da América Latina e Caribenha a ter imprensa. Né? Então, a gente já começa, foi o último país do mundo a abolir o trabalho escravo, né? Trouxe o maior contingente de mulheres negras, homens negros. Né? E a imprensa negra começou no Brasil em 1833. Né? Então, assim, você pensa, 25 anos depois do início da atividade oficial de imprensa, já tinha imprensa negra fazendo resistência, negros que faziam, né, a comunicação a partir das suas condições, pagando o seu próprio bolso, se organizando, organizando rebeliões, organizando debates. Né? O Luiz Gama é um dos nossos principais, né, ícones, né, do jornalismo, dos jornalistas negros. Né? Então, assim, é bastante importante a gente recuperar que a gente tem uma larga trajetória. E, com relação às mulheres negras, né, nós somos as mais atingidas pelo racismo. Na minha tese, eu ouvi 21 jornalistas, né, 5 mulheres negras, 5 homens negros, 5 jornalistas brancos e 6 jornalistas brancas. As mulheres negras, disparadamente, têm os depoimentos mais fortes com relação ao racismo, ao sexismo, a uma série de opressões, né, que são interseccionais. Né, e aí, como o vídeo aqui acabou de apresentar, né, dizia, nas redes sociais são alvo de racismo. Nas relações de trabalho, nós somos alvo de racismo. Nas redações, né? Na ocupação dos espaços, nas seleções, nas promoções, nos salários. Né? Então, é um conjunto de discriminações, de opressões, né, que incidem com mais impacto na vida das mulheres negras. Então, vamos continuar a conversa aqui, né, gata? E o seu canal no YouTube? Fazendo sucesso? O que você aborda nos seus posts lá no canal? Então, no meu canal, ele é focado para as mulheres negras, né, mas respinga em muitas pessoas, né, num público maior. Então, eu costumo abordar coisas sobre comportamento, sei lá, ativismo, de uma forma, assim, da maioria das vezes sutil, sei lá, estilo, essas coisas, entendeu? Coisas que eu senti déficit quando eu olhei o canal do YouTube, quando eu fui procurar sobre cabelo, quando eu fui procurar alguma coisa mais política nas blogueiras e não encontrei, né? Eu falei, não, então eu acho que fazendo do meu jeitinho as pessoas vão curtir. E aí tá sendo aí, a gente tá seguindo com esse canal aí, né? E você também é blogueira, você também escreve no site do HuffPost Brasil? Foi. Eu fui convidada. Tá chique, gente. Eu fui convidada para falar sobre, na época do Carnaval, eu fiz um vídeo sobre mulheres negras e o Carnaval, né? E falar por que a gente é tão aclamada só no Carnaval, né? Por que tanta visibilidade para as mulheres negras e todo mundo quer ser uma mulher negra no Carnaval, né? Quer ser uma mulata. E aí eu problematizei isso, eles viram e acharam legal eu escrever. Aí eu escrevi 7 coisas que a gente deveria pensar sobre a globeleza, né? Sobre a mulata, enfim, sobre estereótipos na mulher negra. A gente já tem pergunta da plateia. Quem é que está com o microfone? Eu sou Luiz Paulo, do Centro Educacional 2, e eu queria saber qual é a importância das cotas raciais. Cotas raciais, Isabel. As cotas raciais são super importantes, né, porque elas trouxeram uma medida objetiva de transformação do racismo, né, e trouxe justamente uma discussão super importante com relação à chamada meritocracia, né? Como é que se dão os espaços de negros, brancos, onde estão, onde não estamos, né? E as cotas, elas precisam acontecer em vários lugares, né? Elas precisam acontecer, elas estão previstas no serviço público, tem lei para isso, e a gente precisa dizer, né, tem uma campanha que está começando a aparecer agora para as empresas, que é não deixe seu concurso passar em branco, né? Porque nós temos reserva para negros e negras nos concursos públicos. E essa foi uma medida que foi prevista lá atrás, em 2001, durante o processo da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, onde o Brasil apresentou, né, as cotas para negros nas universidades. Fala, Jusceline, as duas querem comentar, pode ficar à vontade. Eu vou pela parte de que, se eu entrar no mercado, eu vou ser seguida? Você vai ser seguida? É isso. E além disso também, assim,
As pessoas falam, por exemplo, eu sou branco de alma negra, né? Não é a alma que sofre discriminação, não é a alma que é seguida no supermercado, não é a alma que é discriminada pelo seu cabelo, né? Então, assim, parem de falar isso. Se alguém fala isso, por favor, pare de falar isso. Pode falar você que está com o microfone. Meu nome é Tuane, eu queria fazer uma pergunta para a Negata. Eu queria saber que, com a visibilidade da mulher negra, hoje em dia, o racismo também cresce na mesma medida? Cresce bastante. Eu nos meus vídeos, assim, de 10 pessoas que gostam, 8, vamos lá, 2 pessoas vão lá e problematizam. Assim, o que a gente fala é, as pessoas brancas na internet não exercitam o ouvir, né? Então, qualquer coisa que a gente fale hoje nos blogs, nos vídeos, em qualquer lugar, vai sempre ter uma pessoa para contestar o que eu estou falando, para contestar a minha fala. Ah, mas não é assim. Ah, mas não é assado. Então, assim, à medida que está tendo visibilidade da gente nas mídias sociais, nas redes sociais, nos cyberespaço, né? Porque é um espaço democrático, né? Uma coisa que eu estou tirando da academia, né? Uma discussão que eu estou tendo na academia com as minhas manas lá na UNB, por exemplo, muitas meninas na favela não pode estar tendo por várias questões. Então, assim, eu estou sendo aquela porta-voz, né? Estou nesse espaço privilegiado, estou falando com essas meninas. E isso, para mim, é o que importa, sabe? Assim, tem muito racismo, mas eles vão continuar lá. Vão continuar falando, porque assim, o meu ponto de partida é atingir a juventude negra, atingir as mulheres negras, e o resto é o resto, né, gata? É isso. Bem, nós fizemos todo o esforço para ter uma deputada negra hoje sentada aqui com a gente, mas, infelizmente, por questões de agenda, nós não conseguimos. Então, 2 delas gravaram suas opiniões sobre o tema. Vamos ver. Eu acho que o fato de a gente entrar nas redes sociais, né, afirmando, até mesmo do ponto estético, não é, a beleza negra, eu acho que contribui para a superação de preconceitos e para a autoestima, não é? Porque quanto mais você vê os adereços, né, as ferramentas que se pode utilizar da herança cultural negra, é algo extraordinário, né, que agrega demais a um conjunto de entendimento do que seja essa nação brasileira, que é belíssima, né? Geralmente, quando você olha o perfil dessas blogueiras, você vê que são jovens, não é? Numa idade até os 38, 40 anos, falando muito bem, mais do que falando, estão estudando, não é? Estão se debruçando sobre a nossa história. Então, isso serve de referência, isso serve como fonte de estudo para uma geração futura, onde você não via falar. Então, hoje você vê a beleza da mulher negra, mas atrelada à sua beleza, você vê a capacidade intelectual que cada uma tem de criar dentro da rede social um site e um blog aonde fala de forma fundamentada, porque é preciso falar de forma fundamentada, porque senão não convence. Então é legítimo que haja esses pontos de fonte, de estudo e de ciência da questão racial no Brasil. Mandou bem, Tcheron. Né? Negata, você lá na universidade fez uma campanha. Branco, dá um tempo. Fala pra gente sobre a campanha. A campanha é uma campanha que eu tirei da gringa, né? Eu importei e quis abrasileirar. A campanha original é I'm to Harvard, eu também sou Harvard. E o massa das redes sociais é que uma pessoa lá dos Estados Unidos fez eu refletir sobre uma coisa e fez eu querer passar isso para cá. Então, eu fiz a campanha A Branco Dá um Tempo, que foi uma campanha construída coletivamente com as pessoas da universidade, que a gente consiste mais ou menos em estudantes negros e negras segurarem em cartaz um quadro branco, e eu pergunto para essa pessoa: e aí, você já escutou alguma coisa assim que te chateia? O que é? E aí, várias pessoas falavam: eu escuto... As pessoas perguntam muito para mim se eu lavo meu cabelo. Aí, um menino de dread fala que... pergunta se eu tenho muita droga. E isso é constantemente, né? Então isso é o racismo sutil, né? São as pequenas coisas. Então a gente criou, e essas pessoas escreviam nesse quadro branco. E essa campanha foi um sucesso assim que até nem eu esperava. Apareceu em várias plataformas aí, todas variadas, estive em vários programas também. E
o lado bom é que as pessoas negras se identificaram, assim, automaticamente, né? Tipo, meu Deus, aconteceu isso comigo. E aí eu falei, gente, então a gente não tá louco, porque eu não tô ouvindo sozinha. Ah, Ciclano ouviu, Beltrano ouviu, então tá bom, tá certo. Pessoas brancas, escutem. E é isso, reflitam. Ninguém está apontando o dedo na sua cara e falando que você é racista, mas reflita sobre o que você está falando. E é isso, assim, a campanha é basicamente isso. A hashtag procure lá no Tumblr, abrangdãotempo.tumblr.com.br, viu? Só mais uma pergunta, então, da plateia para a gente ir para o intervalo. Oi, Juscelene. Meu nome é Vitor, eu sou do Centro 2 de Sobradinho. Eu gostaria de saber qual a sua maior inspiração e o maior desafio nesse processo de empoderamento da mulher negra através da arte corporal que você faz tão bem. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Bom, a minha maior inspiração, acho que a inspiração de muitas mulheres negras é a Beyoncé, né, gente? Mas, assim, em se tratando de empoderamento da mulher negra, a minha maior inspiração é Lélia Gonzalez, que foi uma brasileira, uma feminista negra, afrocentrada, né? Ou seja, ela pensava da população negra, para a população negra, pela população negra, né? Então, ela tinha esse conceito de que todo o povo negro ele pertence à África. Então, assim, nós estamos no Brasil porque nós fomos trazidos para cá. Mas, assim, se não tivéssemos sido trazidos da forma como fomos trazidos para cá, pela escravidão, a gente não estaria aqui, a gente estaria em África. Então, todos nós somos africanos e somos irmãos por isso, né? Então, a Lélia Gonzalez tinha esse conceito da afrocentricidade e ela me inspira muito nesse sentido. Então, assim, apesar dela não ser da dança, ela é minha maior inspiração no empoderamento da mulher negra. Mas, em se tratando de dança, e agora, né, com o último álbum, Formation, a Beyoncé é a minha maior inspiração, né, nesse sentido da dança mesmo, do empoderamento pela dança e pela estética negra, né, porque as pessoas, às vezes, desmerecem a militância da estética, mas muitos de nós conheceram a militância e se empoderaram a partir da estética. Porque, a partir do momento que você para de alisar o seu cabelo e você assume este cabelo, você sabe que ele significa muito mais do que um cabelo, né? Ele é herança, ele é ancestralidade, ele é você se assumir como tal, negra, né? E a partir do momento que você fala eu sou negra, isso implica uma série de coisas na sociedade, né? Então, assim, nós como mulheres negras das Ashantes, né? E esse nome também tem um significado, né? Foi um dos impérios mais poderosos da África. Quando a gente fala nós somos Ashantes, nós somos mulheres negras, nós descendemos de rainhas, né? Nós não somos feitas para servir aos outros, ou para ser menor, ou nada dessas coisas, porque nós somos descendentes de rainhas. Então, assim, vocês se acham demais, não sei o quê. Meu querido, assim, eu passei minha vida inteira me odiando meu cabelo, odiando minha pele, odiando meu nariz. Agora que eu sei que eu sou bonita do jeito que eu sou, eu vou me achar, entendeu? Tabata, vamos botar essa mulherada para dançar? De dança. A gente vai dançar agora, a gente vai tocar agora uma música que, na verdade, é um dub mais lento. Acho que vai ser legal, acho que vocês vão gostar. Queria fazer um comentário sobre essa música, que essa música ela não está no CD, não está no DVD. E é a primeira paridinha direto aqui. Thiago Raiz e Tabata na conexão. Então, vamos embora, Thiago. Cada um de nós é um universo contado em prosa, cantado em verso, versando a mente, escrevo no caderno. Cantam passarinhos longe no horizonte, é o grito de Angola que no peito já não se esconde mais o meu grito de Angola. De onde é que foi para a minha cultura?
Degenerou, modificou, mas continua aí na rua. Na verdade, do pipoqueiro e o camelô escorreria até de quem já se entregou, mas quem falou que é muito tarde pra tentar. O futuro já chegou, é hora de recomeçar. Lararara, vai mudando a sintonia, com gestos simples, modificando dia a dia. Ordinariamente extraordinário, o canto de um passarinho, as cartas de um baralho. Uma cabeça de alho, eu penso, tento e falho, dou tudo de mim. No fim me escangalho e renasço, que é pra tentar mais uma vez. Um é pouco, dois tá bom, se não der em três, tente outra vez. Ordinariamente extraordinário. E todo dia o sol nasce ordinariamente extraordinário. Desde que cada um de nós Estamos de volta com Câmara Ligada. Mulheres negras e as novas mídias são o tema de hoje. Nós fomos acompanhar o Festival Latinidades, que acontece aqui em Brasília há 9 anos. O tema de 2016 foi Comunicação e Mídias Negras. Essa é uma reportagem especial de Ionara Silva. Olá, meu nome é Ionara. Eu sou integrante do Conselho do Câmara Ligada. Recentemente aconteceu em Brasília a 9ª edição do Festival Latinidades, que é o maior festival de mulheres negras da América Latina. Foram vários dias de debates, atividades artísticas, shows, que tiveram como tema comunicação e mídias negras. Convidadas de diferentes estados discutiram os mais variados temas, desde democratização da comunicação, estética e afroempreendedorismo. Todos os debates falaram da importância do fortalecimento das mídias negras e da produção de conteúdo e protagonismo da mulher negra. As pessoas começam a entender qual a importância de debater isso, a menina negra começa a entender que ela não tem problema por ser negra, começa a ter referências negras, e isso tudo a gente cria uma rede de fortalecimento, de autoestima, e que essas meninas também começam a se empoderar e entender que o espaço também é delas. Toda hora, quando aparece uma página, um blog, eu fico mais feliz ainda porque a gente não precisa disputar espaço. A gente tem que ter mais vozes falando sobre a temática, identidade racial, gênero e tudo mais. E o que a gente percebeu é que a estética fala muito mais rápido. Então a imagem fala muito mais rápido. Então a gente está muito nessa linha imagética para tentar aproximar essa pessoa que acabou de ter um smartphone a pensar essas questões e produzir suas próprias, novas, reinventar as narrativas, porque a gente acha muito importante isso. Eu cresci sem referência nenhuma sobre o que era ser eu, sobre o que era ser uma mulher negra, sobre que tipo de emprego a gente tem. Encontrar a comunicação foi muito importante, né? Porque me coloca no lugar de produtora de conteúdo, de gente que vai falar sobre minha gente, contar nossas histórias, mas ao mesmo tempo me dá a oportunidade de colocar mulheres negras como personagens também. Bom, a gente viu ali muitas mulheres falando, né, da importância de ocupar esses espaços. Fazendo a pesquisa para o programa, eu me deparei com um tema que eu queria repercutir um pouquinho aqui com vocês, que é a questão da solidão das mulheres negras. Porque os meninos crescem vendo esse estereótipo da beleza da mulher, a loira, a magrinha, né? E aí, como é viver essa solidão? Essa busca de um amor, uma busca de construir uma família, do ponto de vista da mulher negra? Eu quero começar com responder essa. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que o movimento de mulheres negras, né, quando foi criado assim, de uma forma muito forte, trouxe, que é essa importância histórica das mulheres negras e essa visibilidade, essa memória, essa resistência. Porque, a bem da verdade, a solidão, né, os relacionamentos, né, que vão se dar aí de ordem, né, tudo por influência do racismo. Né? Então, assim, existe um grande apagamento, né, da nossa ancestralidade. Né? Então, assim, toda essa movimentação
papel, né, que politicamente as mulheres negras estão fazendo, né, durante todos os tempos, né, mulheres negras que amamentaram crianças, que foram lavadeiras, passadeiras, que foram fundamentais para que as famílias negras pudessem existir no pós-abolição, né, mulheres negras que eram livres, né, nós somos aí descendentes de Luísa Maim, né, que estava lá na revolta dos malês, né, então em Salvador, assim, uma coisa maravilhosa, né, e tantas mulheres negras que nós temos ainda de resgatar porque são apagadas, e o racismo faz isso, né? O racismo faz com que também, né, as mulheres negras sejam afetadas nos seus relacionamentos afetivos, né? Que sejam, enfim, no chamado mercado afetivo, como diz a Sueli Carneiro, né, acabem perdendo em razão aí dessa hegemonia, né, da brancura, da branquice, da branquitude neste país, né? Então é bastante importante que a gente traga isso, né, e que reconheça as mulheres negras, né, como principais contestadoras e politizadoras, né, do impacto do racismo. A gente teve aqui, no ano passado, em Brasília, a primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, né? 50 mil mulheres negras tomaram as ruas de Brasília, a Esplanada, e marcharam contra o racismo, contra a violência racial, que vitima a juventude negra, mulheres negras que estão aí resgatando seus filhos, suas filhas, né, e que estão dizendo que, sim, nós queremos o bem viver, que nós estamos aqui, né, deste lugar, e que nós sempre estivemos, né, e que os nossos passos eles vêm de longe, eles não são de agora, como também querem dizer que são de agora, né? Negata? Então, o que eu tenho a dizer sobre a solidão da mulher negra é que é importante lembrar que a gente é preterido em vários espaços, né? Seja nas redes sociais, as relações afetivas, e seja qualquer tipo de relação afetiva, a gente sempre é tida como segundo plano. E assim a gente vê que o feminismo branco vem numa ótica de a gente quer amor livre, a gente quer o poliamor, mas nós mulheres negras assim sempre quisemos ser assumidas, amadas, e a gente é muito difícil você ver hoje em dia um casal negro bem-sucedido que chegou até o fim da vida, sabe? Assim, eu vejo mais pela minha família. Eu olho para as minhas tias hoje e olho para os meus tios que foram separados, que estão viúvas. A maioria dos tios negros hoje conseguem ter várias mulheres, né? E as minhas tias hoje optaram por não, sacou? Então, assim, a gente vê mais esse espaço, assim. Olhem e avaliem esse tipo de questão, assim, para mim sempre foi muito forte. Quer comentar, Jusceline? Tabata, desculpa. Uma coisa que eu acho que tem a ver com esse resgate é que essa experimentação da liberdade chegou primeiro para as mulheres, né? A emancipação, o empoderamento através do trabalho e do comércio também, para as mulheres negras, né? Então, digamos que o feminismo negro vem antes da gente discutir filosoficamente o conceito de feminismo no Brasil. E, nessa época, aonde estavam os homens? Eles continuavam fechados no sistema de escravização, nas lavouras. Esse homem, que já não faz parte da estruturação da família brasileira, porque a família brasileira é a família das mães solteiras, esse homem que não estava na família, também, quando estava na família, morria como morrem até hoje, muito novos. Então, você tem um movimento duplo. Primeiro, os homens negros não duram o suficiente para acompanhar o desenvolvimento das suas famílias. E aí tem até mulheres negras que se sentem mais confiantes em namorar homens brancos, porque os homens brancos duram mais vivos. Então, é uma coragem muito grande você ter um relacionamento negro. Eu falo porque o pai do meu filho é negro, né? Então, nós somos um casal negro, nós éramos um casal negro e tivemos um filho. E eu sei o tanto que isso é difícil. Então, eu acho que é o paralelo dessas duas coisas. É um resgate disso com essa insegurança. Então, a gente quer mais segurança para os homens negros, porque eu acho que aí também, né, acho que as mulheres vão ter mais oportunidade. Esse genocídio, né, o genocídio da população jovem negra nesse país, né, que é uma pauta ainda que aparece uma vez por ano, desaparece, né, mas é uma realidade diária. Quem tem pergunta? Oi, meu nome é Emiline, sou estudante do SED 2 e gostaria de perguntar para a Isabel qual a diferença de injúria racial e preconceito racial. Bem rapidinho, que a gente está cheio de pergunta. Bom, injúria racial é contra uma pessoa. E o racismo é contra a população negra. Eu quero dizer que o jornalista Heraldo Pereira ele está mudando a legislação brasileira, né, porque ele tem um caso contra o Paulo Henrique Amorim, que o chamou
né? Quando ele assumiu a bancada do Jornal Nacional, chamou o Heraldo de negro de alma branca. O Heraldo entrou com um processo na justiça e, há pouco tempo, em junho, saiu uma decisão do STJ dizendo que a injúria racial não prescreve, né? Então, esse é o principal enquadramento de todos os casos de racismo que existe nesse país. Dizem que é injúria racial, porque o racismo, o crime de racismo é imprescritível. Então, a gente está conseguindo mudar a legislação brasileira por a ação da população negra. Tá? Então, assim, é o Heraldo com advogada negra, com promotor negro, com uma rede negra. Né? É isso que eu queria pontuar. Eu queria fazer... Aqui uma pergunta. Eu queria fazer só um comentário sobre isso que ela falou. No microfone. Oi, galera. Não está funcionando. Meu nome é Aisha, eu também sou integrante das Achantes Negras. E, recentemente, em Porto Seguro, eu sofri uma situação de racismo. E aí eu fui na delegacia lá e o agente... Tipo, o pior momento de toda a situação foi estar na delegacia prestando queixa. E ele olhou para mim e falou assim... Olha... eu posso fazer uma nota de constrangimento, se você quiser. Tipo, o Brasil, a galera não tem esse suporte para receber essas... Sabe? O cara, tipo, ele olhou para mim e falou, véi, que é isso? Por que você tá vindo aqui falar isso para mim? Tipo, um cara chegou, me abordou como se eu fosse uma garota de programa em Porto Seguro. E aí eu falei... Eu vou na polícia, eu tenho o nome, eu sei tudo. E aí o cara, tipo, não tem suporte para receber um caso. E agora o processo é maior ainda, porque eu sou vítima do racismo e eu tenho que ficar falando sobre essa situação toda hora com a minha advogada, tentando construir um cenário racista para chegar para o juiz, para ver se ele aceita. Tipo assim, eu já sou a vítima e eu ainda tenho que ficar ali, tipo, tendo que relembrar. Não, Aisha, fala do olhar, fala de tudo. Vamos construir esse cenário que dentro da festa você era a única negra. Velho, eu não preciso passar por isso. Eu sou vítima. Isso se chama revitimização, que tu está falando, e o enquadramento que o policial está fazendo é racismo institucional. Né? Então, assim, isso é muito importante. Direitos é fundamental. Nossa discussão é por direitos. Né? Estão violando diretamente os nossos direitos. Então, é super importante a gente discutir o racismo, dominar a legislação, saber os nossos direitos por meio de várias linguagens que nos fortaleçam para esses embates e que esses embates não sejam sofrimentos, uma extensão desse sofrimento. Extensão do sofrimento, exatamente. Já passou um mês e eu tô... na tua saúde mental. Saúde mental. Tipo assim, é uma ferida psicológica mesmo, porque eu já passei pela situação e tô sofrendo mais ainda. Se eu tivesse ficado de boa e esquecido, acabou. Mas eu quero continuar para mudar essa preparação do agente. Ele tem que receber e ele tem que saber que isso é racismo. O pessoal acha que racismo é só, não quero ser atendida pela ser pretinha. Não, o racismo, nossa... É até no olhar, né? Ionara, o que você tem aí pra gente? Aproveita e agradece que mandou pergunta, que a gente já está encerrando. Que pena, né? Mas é isso, gente. Queria agradecer todo mundo que enviou, né, perguntas aqui pelos canais do Câmara Ligada. E a gente tem uma última pergunta aqui para Tabata. E a pergunta é, vem da... peraí. Enfim, qual é o processo de composição das suas músicas, né? Como você se prepara, de onde que vem a inspiração? Bom, eu comecei a compor, eu tinha mais ou menos 14 anos, eu estou com 28. Foram muitas formas diferentes de composição. Assim que eu comecei a compor, entrei em contato com a cultura negra, assim, aí me deu aquele 1000 volts e eu vomitava as músicas. Tipo, blé! Tava a música pronta, assim, inteira, com as partes, com tudo, melodia. Hoje em dia, eu componho menos, tenho mais preocupação com relação à produção, mas com relação às letras, eu tenho uma onda de que elas vêm de uma vez. Geralmente é um insight, assim. E aí agora eu levo um pouquinho mais de tempo para organizar ela numa música. Bom, a gente está realmente precisando encerrar o programa, mas eu vou pedir para a Negata encerrar esse programa com o seu dicionário para não ser racista. O que a gente tem que banir do nosso vocabulário? Gente, a gente tem que banir várias coisas, né? Expressões raciais aí. Mas a gente pode incluir aí lista negra, magia negra, tadinho do gato preto, mulata também é um termo bem complicado. Fome negra, morena, né? Sou negra mesmo. Humor negro também. Mercado negro, mundo negro, enfim. Politize, mulher negra. Politize, exatamente. Esclarecer também, denegrir também.
denegrir também é um termo. Então, assim, é difícil tirar do vocabulário, mas Reflitam, né? Exercícios, né? Exercícios diários. Reflitam sobre isso. Bom, nós terminamos aqui o Câmara Ligada. Para você continuar ligado na gente, acesse o camaraligada.com.br. Todo mundo pode também entrar em contato pelo Facebook, onde tem sempre os nossos vídeos e fotos. Quem participou do programa, coloca lá a hashtag Câmara Ligada para a gente poder ver. Eu agradeço o apoio dos nossos parceiros, o Sesc DF, a ANDI, a Unesco, Unicef, Simpro e os Jovens de Expressão. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Jusceline. Muito obrigada, Ionara. Obrigada pelo VT também, né? A reportagem sobre o Afro-Latinidades. Jusceline, Isabel, Negata. Muito obrigada, Tabata. Tabata vai encerrar o programa com muita música. Vamos todos dançar. Obrigada, técnica, e vocês maravilhosos por terem vindo. Essa música ela tem um apelido que é Brasil Tupiniquim, só que o nome dela é Super Heroína. Sei que vocês nunca ouviram. Vou cantar para vocês agora. Não sou uma super-heroína, mas represento os fracos e os oprimidos. Não vim falar do que imaginam, mas canto o conto de alguns que já se acham vencidos. Mas a dificuldade os obstina. E esse canto vem na voz de uma preta nordestina, que por ser preta, por ser menina, e represento também a massa feminina. Não é só força no braço, é nossa astúcia felina. E termos peito pra peitar aqueles que nos discriminam. E se tivesse poder, nos eliminariam. Falo baseado em fatos, o que eles não queriam. E por falar em poder, é o poder do povo preto. Pantera e Black Power são os meus amuletos. Não nasci em berço de ouro, criada no gueto. Pelo menos respeito, e como todas eu mereço. Se não me derem por bem, eu conquisto por mal. Eu não me vendo pra muito poucos, pago. Represento uma comunidade que há muito passa mal, porque o Estado é governado muito mal, muito mal. Bala, Maluf, Patife. O DJ vai bem, mas o sistema de quem tem na cueca uma pá de nota de 100.